Nessa aula iremos estudar as duas leis de Morgan, que eu denominei de propriedades D e E na aula anterior, que eram propriedades do complementar de um conjunto A com relação ao conjunto universo, ok? Aí uma dessas leis dizia o seguinte, lá eu chamei de propriedade D, certo? Uma dessas leis dizia que o complementar da união de dois ou mais conjuntos resulta na interseção dos complementares desses conjuntos. Isto é, você tem A união B, toma o complementar de A união B, isso se transforma na interseção dos complementares, certo? Aí nessa aula nós iremos fazer a demonstração dessas propriedades ou dessas duas leis de Morgan, ok? Então, para mostrar que essa igualdade é verdadeira, eu posso proceder de dois modos. Você pode fazer isso através de diagramas, certo? Que não é uma prova válida matematicamente falando, ou você pode fazer isso por implicações lógicas, que é como eu irei proceder, certo? E quando você, em matemática, quer provar que dois conjuntos são iguais, porque o que está escrito aqui é uma igualdade entre conjuntos, certo? A gente aprendeu que dois conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos, ou seja, todos os elementos que pertencem ao primeiro têm que pertencer ao segundo, e todos os elementos que pertencem ao segundo têm que pertencer ao primeiro. Então, para mostrar que de fato esses dois conjuntos são iguais, basta que eu mostre que todo elemento que está no primeiro conjunto aparece também no segundo e que todos os elementos que aparecem aqui no segundo conjunto aparecem também no primeiro, certo? Então, para fazer isso, vamos proceder da seguinte maneira. Vamos imaginar um elemento X e eu vou dizer que esse X qualquer ele é elemento de A união B complementar. Lembrando que quando eu falo complementar de um conjunto em relação ao conjunto universo, isso significa tudo fora do conjunto, ok? Então, quando eu coloco esse Czinho aqui, eu estou dizendo que eu estou fora de A união B, certo? Então, se um elemento ele pertence ao complementar de A união B, isso implica o quê? Isso implica que ele não pertence à A união B, certo? Se ele está no complementar é porque ele não está no conjunto, ok? Porque a gente viu que o complementar do conjunto é tudo fora do conjunto. Então, dizer que ele não é elemento do complementar de A união B, ou melhor, que ele é elemento do complementar de A união B, isso significa que ele não é elemento de A união B. Ora, mas se ele não é elemento de A união B, é porque ele não pertence ao A e, ao mesmo tempo, ele não pertence ao B, ok? E por que ele não pertence aos dois? Por quê? Se ele pertencesse a pelo menos um dos dois, certamente ele apareceria na união. Então, como aqui eu estou dizendo que ele não é elemento de A união B, então com certeza ele não pode ser elemento de A, como também não pode ser elemento de B. Ora, mas se o elemento ele não pertence ao A, significa que ele está fora do A. Então, isso quer dizer o quê? Que ele pertence ao complementar de A, que é uma maneira de você dizer que o elemento está fora do A, é dizer que ele pertence ao complementar de A. E, ao mesmo tempo, como ele não pertence a B, então ele vai estar fora de B, portanto, ele pertence ao complementar de B, ok? Agora vejam, se eu estou afirmando que ele está tanto no complementar do conjunto A, como também está no complementar do conjunto B, isso significa que ele é elemento dos dois ao mesmo tempo.
E quando um elemento ele faz parte de dois conjuntos ao mesmo tempo, a gente diz que ele pertence à interseção desses dois conjuntos. Então isso significa que X pertence a A complementar, interseção B complementar. Então o que é que aconteceu? Aquele X lá do começo, que eu disse que é elemento de A união B complementar, eu acabei de provar que ele é elemento da interseção dos complementares de A e de B, ou seja, todo elemento que é desse conjunto do lado esquerdo da igualdade, ele é elemento desse conjunto que está do lado direito, ok? Então, o que falta agora é a gente provar que todos os elementos do conjunto da direita é elemento do conjunto da esquerda. Mas se você observar, essas setas que eu coloquei, da esquerda para a direita, elas voltam, ok? Porque, observe, se o elemento é da interseção, então ele é dos dois conjuntos ao mesmo tempo, certo? Então, se ele é um elemento da interseção do complementar de A com o complementar de B, então, obrigatoriamente, ele é um elemento do complementar de A e, ao mesmo tempo, ele é um elemento do complementar de B. Ora, mas se ele é elemento do complementar de A, então ele não pode ser elemento de A, isto é, ele não pertence ao A, como também ele não pertence ao B, já que ele é elemento do complementar de B, ok? Se ele não pertence ao A e não pertence ao B, então ele não pode pertencer à união B, isto é, ele não pertence à união B. Se ele não pertence à união B, ele está fora de A união B. Isto é, ele é elemento do complementar de A união B. Ou seja, a gente consegue voltar com todas essas setas. Ok? Então, invertendo aqui o sentido, não é necessário reescrever o que eu fiz antes, certo? Basta colocar a seta voltando. Então, está provado também que todo elemento que é desse conjunto da direita, ele é também do conjunto que está do lado esquerdo da igualdade, indicando que, de fato, a igualdade ela é verdadeira, ok? Então, o que você deve guardar é que o complementar da união se transforma na interseção dos complementares, ok? Vamos à segunda lei de Morgan, que seria... Eu vou numerar aqui como item 2, seria da aula passada aquela propriedade certo? Que dizia o seguinte, que o complementar da interseção se transforma em o complementar de A, união, complementar de B. Ou seja, o complementar de uma interseção ela é a união dos complementares. E para mostrar que essa igualdade é verdadeira, basta mostrar que todo elemento que é do primeiro conjunto é também do segundo e vice-versa. Então, começando aqui com um x qualquer, eu vou afirmar que esse x ele é elemento, isto é, pertence ao complementar de A inter B. Ora, mas se ele é elemento do complementar, então significa que ele não pertence ao conjunto, ou seja, ele não pertence à interseção B. Ora, agora qual é a condição para um elemento não pertencer à interseção de dois conjuntos? Como a interseção de dois conjuntos é formada pelos elementos que os conjuntos têm em comum, isso quer dizer que o A ele não é um elemento comum a A e a B, certo? Isto é, ele pode pertencer somente ao A ou somente ao B, ou não ser de nenhum dos dois. Essa é a condição para não pertencer à interseção. Isto é, quando eu digo que ele não pertence à interseção, significa que X não pertence a A ou X não pertence a B. Veja que o conectivo aqui não é I, certo? Porque ele pode ser somente de um dos conjuntos. Se ele for apenas de um dos conjuntos, ou somente do A, ou somente do B, isso
é também uma condição, tá certo, suficiente para que ele não pertença à interseção dos dois. Mas ele pode ser de nenhum dos dois também, certo? Por isso que aqui é ou. Esse ou quer dizer que acontece isso, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, dizer que ele não pertence à interseção com B implica dizer que ele não pertence ao A ou não pertence ao B. Ora, mas se ele não pertence ao A, isso significa que ele vai pertencer ao complementar de A. Ou, se ele não pertence ao B, significa que ele pertence ao complementar de B. Ok? Porque quando eu digo que ele não pertence ao A, significa que ele está fora do A. E fora do A, a gente chama isso de complementar de A. O mesmo vale quando eu digo que ele não pertence ao B. Agora veja que aqui eu tenho um conectivo ou, certo? Quando eu digo que um elemento é de um conjunto ou de outro, ele é da união dos dois. Então isso aqui implica X pertencente ao complementar de A, união complementar de B. Aí com isso a gente mostra que todo X que é do conjunto da esquerda, ele é um elemento do conjunto que está do lado direito da igualdade. Mas se você ler de trás para frente, você percebe que todas essas setas, elas voltam, como na demonstração anterior. Vejam que se ele é elemento da união, significa que ele é de um ou do outro conjunto. Se ele é do complementar, então significa que ele não é elemento de A, tá certo? Como aqui também, se ele é elemento de B complementar, então ele não é elemento de B. Se ele não é do A ou não é do B, então ele não pode pertencer à interseção. E se ele não pertence à interseção, ele está fora, portanto, ele está no complementar da interseção. Portanto, à volta de todas essas implicações aí, a volta é válida em todas as passagens, certo? Mostrando que todos os elementos que são do conjunto da esquerda são do lado direito e todos que são do conjunto do lado direito da igualdade também são do conjunto da esquerda, o que indica que a igualdade ela é verdadeira, ok? Então, estão demonstradas aí as duas leis de Morgan, só que ficou também para ser demonstrado nessa aula a propriedade F, certo? A propriedade F ela não é uma lei de Morgan, mas eu fiquei de demonstrar nessa aula junto com essas duas leis que eu acabei de demonstrar. E aí eu não vou numerar mais, tá certo? Porque como lei de Morgan a gente só teve essas duas que eu acabei de fazer. Aqui eu vou escrever de modo solto, certo? A propriedade F da aula anterior. A propriedade F dizia o seguinte, que se um conjunto A está contido num conjunto B, então o complementar de A, ele contém o complementar de B. Ok? Então percebam que o que a gente quer provar é que se o A estiver contido no B, então o complementar de A está contido no complementar de B. Para facilitar, eu vou começar pelo que eu quero provar, certo? Só que para a prova ter validade, em algum momento eu tenho que usar a hipótese, certo? E a hipótese é o quê? É a condição que o A está contido no B. E para facilitar, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu ler da esquerda para a direita, complementar de A contém o complementar de B, eu vou ler da direita para a esquerda. E lendo da direita para a esquerda, eu tenho que o complementar de B está contido no complementar de A, certo? Então vamos inverter só para facilitar, ok? Então eu quero provar que o complementar de B está contido no complementar de A, que é equivalente a provar que
o complementar de A contém o complementar de B. E aí a gente sabe o quê? Que para provar que um conjunto está contido no outro, basta mostrar que todos os elementos do primeiro são elementos do segundo. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um elemento qualquer pertencente a B complementar. E aí, se essa inclusão ela for verdadeira, o que é que vai acontecer? Esse X que eu estou afirmando que é elemento de B complementar, eu vou provar que ele é elemento também de A complementar, caso aquela inclusão seja verdadeira. Ok? Então, veja, o que é que dá para seguir daqui? Se o X ele pertence ao complementar de B, significa que o X ele não pertence ao conjunto B, porque estar no complementar significa estar fora do conjunto. Então, se está fora do conjunto é porque o X não pertence ao B. Ora, mas se o X não pertence ao B, nessa passagem aqui eu vou usar a hipótese. A hipótese diz o quê? A hipótese diz que o A está contido no B. Então, vamos pensar da seguinte maneira. O X ele não pertence a B. E, ao mesmo tempo, o A está contido em B por hipótese. Ora, se o A está contido em B e o X não pertence ao B, então a gente pode concluir facilmente que o X também ele não pertence ao A. Ok? Por quê? Porque se ele pertencesse ao A, como o A está contido no B, como hipótese, então o X pertenceria ao B, contradizendo essa afirmação aqui. Então, se o X não é elemento de B e o A está contido em B, então ele não pode jamais ser elemento de A. Por isso que o X não pertence ao A. E aí, continuando, se o X ele não pertence ao A, significa que esse X pertence ao complementar de A. Porque lembre, dizer que não pertence ao A indica que está fora de A. E se está fora de A, ele está no complementar do A. Ok? Ou seja, eu acabei de provar o quê? Que todo elemento que é de B complementar, ele é também um elemento de A complementar, indicando o quê? Que de fato essa inclusão aqui, ela é verdadeira, ou seja, B complementar está contido em A complementar, que é equivalente a dizer que o complementar de A contém o complementar de B, ok? E aí está demonstrada a propriedade F da aula anterior.